como liderar uma sociedade ou como liderar uma empresa em home office. E ainda mais em um processo de transformação. E a gente sabe que foi engraçado. A pandemia, a gente estava num processo de transformação andando 30 por hora. Chegou a pandemia, acelerou a 110, 200 por hora para a gente fazer toda essa mudança. Luiz, como que você diferencia uma gestão presencial, porque você tinha uma gestão presencial, uma liderança presencial, com uma liderança agora em home office? Quais são os desafios disso aí? O que você fez? Me explica, porque acho que isso agora sabe. Por que eu estou te provocando nesse sentido? Porque você entende que, por mais que a pandemia está acabando, a liderança em home office ainda vai existir em algumas empresas, como a gente vem acompanhando. E vai ter a presencial. Como é que você tira de lição disso no presencial, do home office, enfim? Assim, quando... Eu lembro que ali, final de fevereiro, né, quando apareceu de fato, no final de fevereiro de 20, eu reuni a equipe ainda sem máscara e presencialmente, que não existia isso ainda, né? Sim. E disse, olha, gente, está surgindo, tinha chegado, saído da China, chegado no Irã, foi para a Itália, e disse, olha, está surgindo, então, já estavam começando a surgir casos no Brasil. E eu fiz aquele discurso que acho que todos os líderes ou gestores em algum momento fizeram. Olha, está vindo isso aí. Muito provavelmente a gente vai precisar de ficar em home office durante algum tempo. Mas imagino que em 2 semanas a gente está de volta. Otimista, né? Otimista, né? É uma gripezinha, né? E, assim, era um desconhecimento muito grande do que estava acontecendo. E tudo bem. E aí você começa a se adaptar, inicialmente, emergencialmente. A gente montou uma equipe de crise, a gente fez um levantamento de estrutura de cada um, o que precisava e tal. Teve profundas adaptações de estrutura de TI, era uma entidade que estava 100% voltada para o trabalho presencial, não existia essa possibilidade de home office. E de uma hora para outra mudou. E você imagina uma entidade que até 2 meses antes funcionava com base no papel, né, para aprovar pagamento. Então foi até assim. Foi simbólico novamente, né? Foi simbólico. Exato. E acho que deixa muito claro, olha, esse processo que foi doloroso e as pessoas levaram tempo para se adaptar. E a gente chega um momento e diz, olha, viu como foi importante? Perfeito. A gente não seria possível continuar funcionando se não fosse isso. É muito diferente, Alfonso, gerir presencialmente, gerir à distância. E acho que à distância você tem que ter um foco maior em se tornar presente. Perfeito, perfeito. Outro dia eu fiquei muito envaidecido que um membro da minha equipe estava comentando e tal, disse que eu, à distância, e eu já tinha uma equipe, né, eu moro em São Paulo, e a SBC tem um escritório, a maior parte da equipe fica no Rio de Janeiro. E aí o meu noivo disse que eu, à distância, eu sou mais presente do que muitos chefes que ele já teve presenciais. E o fato é muito fácil, em home office, as pessoas se fecharem no seu casulo. E dizer, está aqui o trabalhinho que eu preciso fazer, entregar e tal, sem ter aquele drive para entregar mais, para se destacar. Você diz, está aqui, realizei meu trabalho, voltei para a minha convivência familiar e pronto, e acabou. E você, como líder, você quer tirar o melhor das pessoas. Com certeza. E se você não está ali no dia a dia, você não está muito atento e diz, olha, esse cara está precisando de algo a mais. Se você não diz, vou marcar um tempinho com ele, uma ligação telefônica e dizer, feedback para ele. Está tudo bem, você está precisando de alguma coisa, estou sentindo que a sua entrega está diferente. Tem algo que você precisa, como que a gente pode mudar, o que está difícil, o que a gente pode mudar a situação. Então, esse papel de coaching
do líder, de você estar mais presente na vida do seu liderado, porque falta aquela conversa no cafezinho. Perfeito. Ele se torna, assim, era algo que acontecia naturalmente, que você tem que forçar para que aconteça de uma forma não espontânea, né? Então, acho que tem essa mudança que é bastante importante. Não, e é interessante, Luiz, porque quando você está no presencial, você tem um ponto de contato muito maior com o seu liderado. E às vezes uma reunião semanal, você consegue resolver tudo, porque você está lá presencialmente, você consegue orientar, você consegue fazer. Quando você vai para o home office, você não tem esse ponto de contato, diminui. Só que é aí que você tem que estar mais presente, como você falou. Talvez fazer um daily todo dia, você tem que estar com ele lá falando e fazendo, porque você está mais distante. E é interessante isso, Ao né? mesmo tempo, Alfonso, assim, o home office dificulta muito essa gestão do tempo. Perfeito. Acho que eu nunca trabalhei tanto quanto eu trabalhei naquele período da pandemia, em termos de horas. De horas, é verdade. Eu não sei se eu fui mais produtivo por mais horas que eu trabalhasse. Mas era muito mais difícil gerir o tempo que a gente tem, justamente por conta dessas questões. Assim, você gerou um acréscimo de reuniões, de pontos de contato, de acompanhamento. E, se o chefe fica em cima o tempo todo, a pessoa não tem o tempo para entregar e para trabalhar e fazer o que precisa ser feito. Então, é um equilíbrio muito delicado e que eu acho que... É um desafio, né? A literatura de gestão ainda está se adaptando. Assim, a gente ainda não tem respostas definitivas quanto à melhor maneira de gerir em home office. O que eu tenho certeza é que a gente não pode generalizar esse tipo de questão. Perfeito. E eu vi na minha equipe gente que funciona muito bem em home office. E que eu não me incomodaria de deixar de home office para sempre, porque o perfil, as competências, a personalidade das pessoas se adaptam àquilo. E gente que não funciona tão bem. Tem que ter o contato humano, às vezes, as pessoas, né, Luiz? É isso que eu fico pensando. E aí, turma, tudo bem? Curtiu aí o corte? Se quiser assistir o episódio completo, clica aqui no link na descrição. Segue já a gente aí no nosso canal e ativa o sininho para estar recebendo aí as novas notificações. Bora crescer!